Ok, Parece irmão? que foi mencionado aí, eu não lembro essa pergunta da semana passada, né? Por que que Cristo precisou morrer? Ah, bem, eu dou duas respostas aqui dentro do livro de Hebreus, deve ter mais, mas eu vou dar duas. Uma, que são duas, vamos dizer, dois lados de uma mesma moeda. Uma é que ele precisou morrer, mas não somente morrer, mas ressuscitar. Porque, através da morte e da ressurreição, os pecados foram eliminados na morte, no sepultamento, e houve a ressurreição para uma nova vida separada do pecado, porque é uma nova vida agora na justiça de Deus. Então, sem isso, o homem não se livraria de seus pecados. Porque morrer, todo mundo morre. Mas e aí? E ressuscitar? Então, através de Jesus, nós morremos, somos sepultados, nascemos de novo e estamos numa novidade de vida, longe da escravidão do pecado. E a outra resposta que faz parte dessa, e você vê, Jesus, lá no início do livro, uma das características dele é que ele fez a purificação dos pecados, né? Está sentado à destra do Pai. A outra resposta, que é a parte dessa aí também, ou do outro lado da moeda, é que Jesus, sendo o herdeiro de todas as coisas, ele não passaria herança para ninguém se ele não morresse. O herdeiro tem que morrer para que os herdeiros recebam a herança. E Jesus precisou morrer. Isso aí foi bem explicado lá no capítulo, parece que no capítulo 9, né? No capítulo 9. E nós sabemos que lá no início do livro, uma das características de Jesus é que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, né? Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Então, essas duas respostas aí englobam bem, encaixam bem no contexto do livro. Nós estamos aonde mesmo? Alguém? Capítulo 10. Capítulo 10. Ok, eu achei mesmo. Quem tivesse no 10. Então, novamente, outrora Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, né? Nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, né? A quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, através de quem ele também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, tem uma palavra poderosa, fez a purificação dos pecados, está sentado à destra do Pai, nas alturas, e é superior aos anjos. Os anjos eram ministradores a favor daqueles a quem herdariam a favor daqueles que herdariam a salvação, eram ministros a favor daqueles que herdariam a salvação, sendo Jesus aquele que daria a salvação. E baseado nessas 8 características aí, Jesus é superior a tudo e a todos, né? Principalmente, tudo tem a ver com a lei de Moisés, que é exatamente o ponto aqui do livro, né, escrevendo aos Hebreus, e com o objetivo de, vamos dizer assim, a memória de ver, de motivar, encorajar os hebreus, certo? A viverem uma vida fiel a Jesus Cristo. Eu entendo que todo cristão que entender muito bem essas características de Jesus, ele nunca, bem, não se deve falar nunca, né? Nunca se deve falar nunca, né? Mas ele nunca abandonaria Jesus Cristo. Agora, aqueles que abandonam são aqueles que não têm
um entendimento sólido dessas 8 características, né? Aliás, os fariseus, na época de Jesus, que eram para ser doutores da lei, não entendiam que Jesus é o fim da lei, certo? Agora, Jesus é o fim da lei, não está aqui em Hebreus, está em Romanos, né? Capítulo 10, versículo 4. Né? Bem, muito bem. E ele é também, a lei é o aio, etc. Aí já está no outro livro, assim por diante. Agora, nós falamos muito bem disso aí no capítulo 9, né, que Jesus precisou morrer, né, para que os herdeiros recebessem a herança, inclusive a herança da vida eterna, né? E no Velho Testamento tinha todos aqueles sacrifícios de animais, simbolizando, certo? O que viria a ser, né? Viria a ser. E, a meu modo de ver, todos aqueles que faziam aqueles sacrifícios, eles estavam no contexto, certo? Da figuração do verdadeiro simbolismo, né? Disso aí. Então, no capítulo 10, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Olha só, já sabemos que o Velho Testamento é sombra, mas aqui está dizendo que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É como eu falei, e que diz, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. É claro, se é sombra, os sacrifícios são sombra, né? E sendo sombra, não poderiam, vamos dizer assim, aniquilar, tornar perfeitos os ofertantes, porque aí não haveria necessidade do corpo, do real, né? Se a sombra, vamos dizer assim, em termos de futebol, se o substituto, se o reserva faz tudo aquilo que o titular faz, ele já não vai ser mais reserva, né? Ele vai ser titular. Então, se a lei fizesse tudo aquilo que Jesus fez, aí já não seria mais sombra, seria o corpo, certo? Muito bem. No versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos se fizessem o que o corpo faz, né? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. É uma pergunta, né? Pergunta retórica, né? Pergunta retórica. É claro que eles teriam cessado de ser ofertados, né? Porque uma vez por todas solucionava o problema, que é o caso com Cristo. Cristo foi uma vez só, né? Porque é o corpo. A sombra ficava lembrando. Né? É interessante, não vamos exagerar esse negócio de sombra, mas você sabe que sombra, uma hora a sombra está de um lado, outra está do outro lado, mas não vamos exagerar isso aí, não. O corpo é o corpo. O corpo é o corpo, está fixo, é o real, né? É o real. Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Certo? É impossível. E eu nem sei
né? A gente poderia explicar isso de várias maneiras, mas morte de animais, certo? Não solucionaria o problema. Aliás, morte não soluciona o problema, como já mencionei, certo? Ok, sou pecador, ok. Então, eu morro, aí Jesus volta, aí Jesus vem, certo? Aí eu vou ressuscitar. Se eu vou ressuscitar, então eu ressuscito sem os meus pecados, porque eles morreram, certo? Mas não faz sentido isso, porque eu morro com os meus pecados. Em Cristo, a gente morre com os pecados e ressuscita sem pecado. E depois, quando ele vier, nós estamos sem pecado. Porque se a morte, o meu ponto é o seguinte, se a morte solucionasse o problema, todo mundo está com o problema solucionado, porque todo mundo morre. Mas não é somente a morte, certo? É ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, certo? Esse problema, não vamos entrar nisso aqui também não, mas só para você pensar, no final do século, começou a aparecer uma doutrina lá chamada gnosticismo. E os gnósticos mexiam com isso. Não, é o seguinte, Jesus salvou a alma. O corpo não pode salvar, não. O corpo vai morrer mesmo. Não tem como salvar o corpo. Então, o corpo pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Roubar, matar, vamos dizer assim, prostituir. Porque ele vai morrer mesmo e vai virar pó. Agora, Jesus só salvou a alma. Então, foi o batismo batismo da alma, sei lá. Mas, e se isso é verdade, né? Então, se o corpo peca, não tem como não pecar, então Jesus seria pecador. Mas aí mexia com eles, porque todo mundo sabe que Jesus nunca pecou. Então, eles diziam que Jesus não era carne e osso, ele era fantasma, né? Mas ele, quando ele morreu na cruz, não derramou sangue? Mas um outro tomou o lugar dele. Quem derramou sangue na cruz não foi Jesus, foi um outro que tomou o lugar dele. Bem, o ponto aqui, sem querer escrever livros sobre isso, o sangue, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível, certo? Não faz sentido. Se fosse assim, Jesus não precisava nem morrer na cruz, né? Se ele morreu na cruz, é porque, naturalmente, o sangue de bodes e animais não remove pecado, né? Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. É o corpo de Cristo, né? Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto, oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisa se oferece segundo a lei. Então ele acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, move o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todos. Bem, são passagens mencionadas no do Velho Testamento, né? Por exemplo, tem aí Salmos 40, versículos 6 a 8, né? Podemos até ir lá, certo? Salmos 40, Salmo 40,
6 a 8. Vamos lá. Não há necessidade, na verdade, de ir no Velho Testamento para verificar essas passagens, porque elas já estão mencionadas. E elas estão mencionadas no contexto em que ali elas estão sendo mencionadas, não no contexto lá do Velho Testamento, porque eles não entendiam. Então, é como se fosse assim, na verdade, havia, certo? Uma justiça da fé na justiça da lei. Aí está mexendo com o livro de Romanos, né? Em outras palavras, era preciso enxergar, certo? Aquilo que, na verdade, a letra estava querendo dizer que ocorreria no futuro. Complicou, mas na verdade, Paulo diz lá em Romanos, certo? Sobre a justiça da fé na justiça da lei. Lá, Romanos, capítulo 10. Então, aqui em Salmos 46 a 8, eu vou lá só para mencionar o que está escrito ali, como eu falei, não há nem necessidade de ir, mas 46 a 8, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas de justiça, etc, etc. Bem, novamente, o que é preciso entender é que aquela passagem, ou aquelas passagens lá do Velho Testamento estão sendo jogadas no contexto aqui em que estão sendo mencionadas, tendo a ver com a justiça da fé na lei. Na lei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma ilustração. O animal é morto, certo? Sacrificado. Lei. Lei. Mas tem justiça da lei. Mas tem uma justiça da fé nisso aí. Esse sangue aí. Será que seria sangue mesmo? É mesmo o sangue do animal sacrificado? Então, quando vai lá na fé, vamos dizer assim, o sangue de animal estava representando o sangue de Jesus Cristo. Agora, seria difícil, a meu modo de ver, seria difícil eles entenderem isso lá atrás. Ok? Inclusive, em Hebreus, capítulo 11, tem um capítulo 11 lá em Hebreus, certo? Que nós vamos chegar lá ainda, que está dizendo, na verdade, que muitos morreram na fé, sem a concretização da mesma. Mas qual que é o problema, entre aspas? Quer dizer, é fácil falar isso agora, né? Mas você estava lá para ser martirizado lá atrás, seria outra história. Mas dentro do que eu estou explicando, qual que não faz diferença, certo? Por exemplo, vou dar uma outra ilustração. Em 2 Coríntios, capítulo 9, aquele que semeia abundância, colhe em abundância. Ok. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não é preciso nem entender. O fiel nem precisa entender. Mas se ele tiver entendimento, se aprofundar, tudo bem, mas não é nem preciso, porque o fiel, o que ele faz? Vai semear em abundância. Porque quem que vai dar a colheita em abundância para ele? É ele? Não. É Deus que vai dar a colheita em abundância. Quando? Ué, isso é com Deus. Ele sabe quando, a hora certa, o momento certo,
como seria a colheita em abundância, é com ele. Ele é o perfeito que prometeu isso. Então, eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar? Certo? Inclusive, eu lembro de um irmão que ele dizia que ele não gostava de cantar. Eu já falei isso várias vezes, vou sempre falar, porque toda vez que eu penso nisso, eu penso nele, que ele não gostava de cantar aquele canto que diz: conta as muitas bênçãos, como que é? Mencione uma de cada vez, por aí, né? Conta muitas bênçãos, dizes de uma vez. Disse-as de uma vez. Há de ver, como é? Há de ser, como é que é? É, isso. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Ok. Mas, na verdade, ele não gosta de cantar isso, porque falou: olha, como é que eu vou nomear as bênçãos? Uma de cada vez. São tantas que eu nem sei quais são elas, para começar. Então, eu vou me preocupar em isso é bênção, isso não é bênção. Ele falou: não, nem quero cantar isso aí, porque eu sei que as bênçãos vão vir mesmo, imensas, inúmeras, incontáveis, eternas, etc, etc. Eu vou me preocupar com isso? Eu não quero nem cantar isso aí. Então, o ponto é, o fiel, ele obedece, porque ele sabe que tem coisa aí. Por exemplo, ofereça 3 bodes aí, ok, pelo pecado que você fez não sei do quê, ok, ele vai lá, pega os 3 bodes e vai e sacrifica. Ele nem vai se preocupar, certo, com nada mais, porque ele confia, ele tem fé na concretização de que aquilo ali vai resultar exatamente naquilo que é para resultar. É assim que era com os animais e assim por diante. Sangue de bode, touros e bodes, não remove pecados. Mas o fiel ofereceria, porque é o que pediu, o que a lei falava para fazer, sabendo que teria uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Então, ele fazia tranquilo, e nós sabemos agora que aquilo era sombra do sangue de Cristo, para começar. E assim com toda a lei. Sombra, mas ele fazia pela fé? Sim, isso que eu digo, o fiel fazia pela fé, mesmo na lei. Mesmo na lei. Obras não justificam. É a fé que justifica. Até mesmo tendo a ver com a lei. Enio, mas aí se está dizendo que sangue de bode não remove pecados, então todos aqueles sacrifícios que foram feitos ali no Velho Testamento de animais, foi em vão? Não foi em vão, porque o fiel, ele obedecia, ele sabia que Deus tem um plano nisso aí, mesmo embora ele pudesse não entender o plano. Certo. E o plano nós sabemos que era uma sombra, é como se Jesus estivesse lá atrás derramando o sangue dele. Certo, ok. Porque é uma sombra. Mas ele pode ser que ele nem entendesse que fosse uma sombra. Na verdade, não entendia mesmo. Então, mas exatamente. Mas ele sendo fiel. Agora, você acha que ele vai ser salvo ou não? O fiel que obedecia? Vai colher o resultado da sombra que simbolizava o corpo. Ele vai recolher o resultado, a meu modo de ver. Entendeu? Tá muito certo. bem. Obrigado. E aí, no versículo 9, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo,
certo? A vontade de Deus em Cristo, né? Dessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. É claro que não. Se pudesse, Jesus não precisava ser sacrificado. Mas era uma sombra, certo? Era uma sombra de que, eventualmente, é como se Jesus estivesse fazendo tudo aquilo, certo? Mas na verdade, era uma sombra do que de fato ocorreria. E a sombra é uma sombra do real, daquilo que é verdade, daquilo que existe na realidade. Se você tem uma sombra de um poste, é porque o poste existe. Se você tem uma sombra de uma casa, porque a casa existe, e assim por diante, certo? Então, mas na verdade, e eventualmente, quando chegasse o corpo, vamos dizer assim, a sombra já não mais tem validade. Quer dizer, não é que já a sombra já não tem mais validade, porque ela já não mais existe. Você está com o corpo, você não está com a sombra. Você está com a sombra, você não está com o corpo. Mas acontece que a sombra é sombra do corpo. É como se a sombra está embutida no corpo. Se existe sombra, é porque existe o corpo. Emanuel, boa noite. Boa noite. Então, podemos dizer que aí seria uma remissão dos pecados provisória, né? Porque a definitiva seria com a morte de Jesus Cristo. É interessante que tem uma analogia muito perfeita com relação a direito, que tudo que está na Bíblia é a fonte principal do direito, né? O irmão sabe aí que eu estou falando. Então, quando o governo, por exemplo, ele emite uma medida provisória, não é lei. Só que aquela medida provisória está valendo a partir daquele momento. E daí, quando aquela medida se torna lei, continua vigorando definitivamente. Então, tem uma analogia muito interessante com relação a isso, não é? Porque ali era uma remissão dos pecados provisório, né? Que valia, que embora as pessoas não entendiam tudo aquilo, mas era válido porque futuramente ia aparecer no contexto real que é de Jesus Cristo, não é? Sim, está certo, correto, nota 10. Agora, olha só, hoje em dia, eu acho que ainda pode ser que exista em algum lugar no Brasil, né? Mas antigamente se comprava muito a fiado, né? Fiado. Hoje em dia já não tem mais. Eu fui uma vez num bar lá e estava escrito num bar. É barzinho, né? Porque você vai comprar um café, barzinho, vai ver lá no barzinho, vende pão e esse tipo de coisa. Café com leite. Estava escrito assim, ó, fiado só amanhã e acompanhado dos bisavós. Ok. Mas o fiado, você lembra o fiado? O fiado é o seguinte, põe na minha conta, põe na minha conta, põe na minha conta. Mas o vendedor ali, como é que diz? O mercadante ali, Comerciante. É o comerciante. O comerciante, ele conhece, ele tem certeza absoluta que a pessoa vai pagar, põe na conta, põe na fiado. Final do mês, a pessoa vai lá e paga. É a mesma coisa aqui, ó, tudo foi fiado. Foi fiado. Põe na conta, põe na conta, põe na conta. Só que quem pagou não foi quem fez a fiado, não, vamos dizer assim, né? Quem pagou foi Jesus Cristo. Mas é como se Jesus Cristo falasse, põe na minha conta.
põe na minha conta. Põe na minha conta, um dia eu pago. E ele pagou. Oi, Fala. eu vendo fiado. Hã? Eu vendo fiado também. Você vende fiado? Ah, você trabalha aí com negócio de vidro? Você faz fiado, é? Eu vendo produto de limpeza, fiado. Ah, é? É, ok. Muito bem. Eu acho que está mais ou menos. Eu vejo em outras palavras, o sangue de animais não removia pecado. Mas, se não fizessem, os pecados não seriam pagos. Ixi, agora complicou. Os pecados não seriam pagos. Porque não tinha dívida, né? Era para pagar os pecados e não pagava, agora complicou tudo. Não, porque fala aí, ô Família Santos. Enio, essa questão do fiado aí, eu me lembro de uma certa maneira que, assim, os meus pais aqui na época, quando ele era vivo, eu fui criado com meus avós, então ele chegava para o dono do estabelecimento e dizia, ó, qualquer um dos meus filhos que vier aqui pode entregar o que eles quiserem. Qualquer um dos meus filhos. E quando chegava aquele período que ninguém sabia, a gente ia lá e comprava mesmo. E não sei se era com um mês, 2 ou 3, sei lá, ele ia lá e pagava a todos. Então, eu vejo essa colocação que você colocou exatamente assim. Vários filhos foram lá e compraram, e o pai veio para pagar em Cristo Jesus. É por aí. Eu acho que é uma boa ilustração, né? Essa do fiado, é a primeira vez que eu pensei nisso, porque, na verdade, a dívida existia. É como se... vou dar um outro exemplo, vai piorar, vai complicar ainda mais. Vocês lembram... Eu não lembro os detalhes, mas eu vou contar a história, vocês vão verificar, mesmo sem os mínimos detalhes, que vocês vão pegar a ideia. Lembra que Judá uma vez estava viajando? Judá, um dos 12, estava viajando. E na estrada ali tinha uma prostituta, entende-se, religiosa, prostituta religiosa. Certo? E a mulher dele tinha morrido, coisa e tal, aí teve um caso com a prostituta religiosa. Ele falou assim, não tem dinheiro. Não tem problema, a prostituta falou, você me dê aí como se fosse um token, não sei, me dê aí acho que deu um anel e parece uma bengala, uma coisa assim, não lembro os detalhes. Depois você vem pagar. Entendeu? Depois você vem pagar. Porque isso aí não paga. Deixou um penhor, não foi? Deixou um penhor. E para ele voltar e pagar. Como ele era honesto... Ele deu cabrito, mas foram levar e eles não acharam ela. Não, mas não era cabrito, não era cabrito, não. Eu acho que era anel, mas em todos os casos, é por aí mesmo. Quando ele foi pagar com cabrito, é isso? Ele foi pagar levaram um cabrito para pagar, que era a dívida. E cadê a prostituta? A prostituta não achava ela, né? Mas ele foi para pagar a dívida. Mas deu um penhor. Então, é como se fossem esses animais aqui fossem penhores, entendeu? De uma dívida que seria paga mais lá adiante e foi paga em Jesus Cristo. Agora ficou melhor. A gente vai falando até clarear aí. Mas ela ficou grávida dele, né? Ficou. E quem que era ela? Ela ia ser espredejada, mas ela foi e apareceu com um penhor lá e disse, não, é daqui, ó, prova. Ele queria fazer ela pagar por... Não, mas quem que era ela, na verdade, essa prostituta que não era prostituta? Nora dele. Era a nora dele. Era a nora dele.
Quando ele ficou sabendo que a nora estava grávida, ele falou, ó, mulher, nós vamos ter que fazer você pagar por essa sua infidelidade. Ela falou, de quem que é esse anel aqui, hein? E ela teve 2 filhos, né? Gêmeos, né? Filhos, gêmeos. Um chamava-se... Alguém lembra? Pérez. Pérez. Pérez e... Esqueci o outro, cara. Não, mas Pérez acabou sendo... Está na genealogia de Jesus, né? Isso mesmo. Então Jesus é descendente de Judá através desse filho, de um desses gêmeos aí, filho da nora de Judá. Bem, mas em todos os casos, então é penhor. Aí eu acho que é como se fosse um penhor. Então, mas se... Como é que você lembra? É como se o bode, o sangue de animais, etc., seria como se fosse um penhor que eventualmente seria pago por Jesus. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Onde é que está isso, hein? Capítulo 1. Capítulo 1. Uma das características, das 8 características de Jesus. Capítulo 1. 2, né? 2. Ele fez a purificação dos pecados e está sentado à direita da majestade. 2. Daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados? Os santificados são aqueles que procuram seguir as instruções, né? Eu diria até mesmo lá com relação à lei, aqui com relação a ele, aos ensinos dele, sem misturar com outras coisas, né? Sem misturar. Santificação é não mistura, né? É separação. Ô, Metanoia, fala para eles pararem de fazer barulho aí. Fala para eles comer sem fazer barulho, pô. Ok. Muito bem, versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Onde há, pare de comer pizza aí, rapaz. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Então, até o Espírito Santo está afirmando, né? Faria nova aliança, e depois de ter falado isso, acrescentou, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e as iniquidades para sempre, certo? Que é o versículo 17, Salmos novamente 40, 6 a 8, e ao repetir, aqui tem Jeremias 31, 31, 34, certo? E assim por diante. Então, novamente, essas passagens, elas é como se fosse assim, essas passagens, elas mostram, toda vez que uma passagem Bem, eu digo toda vez, eu vou ter que verificar cada uma. Mas vamos, de uma maneira geral, deixa eu dizer o seguinte. Quando uma passagem do Velho Testamento é mencionada no Novo Testamento, é como se a lei da fé estava presente, a justiça da fé estava presente na justiça da lei.
Entendeu? Porque era sombra. E agora veio a realidade. E está mostrando a sombra que é da realidade. Então, lá atrás era sombra. Agora que viu, não foi falado isso? Olha agora isso aqui. Entendeu? Então, a justiça da fé sendo mostrada na justiça da lei, sendo concretizada, vamos dizer assim, na justiça da lei. Faz sentido? Está muito complicado? Alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa tentar esclarecer? Ok, muito bom. Creio que a explicação foi tão boa, que todo mundo entendeu. Ou ninguém entendeu, né? Um dos dois. Eu estou com dúvida, mas só com o senhor der de novo no de Hebreus aí, vai clarear mais aí. Que é isso, você conversa com esses manauaras aí, viu? Como, por exemplo, o Azemar, encosta, vai falar para ele, ó, tem que explicar isso aí para mim, Azemar. Não, mas dá para entender, sim, senhor. Complica um pouquinho, mas dá para entender, sim. Versículo 19. Olha, o que o autor aqui está dizendo é o seguinte. Olha, o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Isso é que é o mais importante entender, né, senhor? Hã? Isso é que é mais importante entender, né? É isso que é importante entender. E para nós, a aplicação para nós aqui, até que, vamos dizer assim, para nós nem somos judeus, para começar. Ok? E nós não precisamos nem nos preocupar muito com a sombra, porque nós temos a realidade. Nós temos o corpo. Certo? Nós temos Jesus. O que falar de Jesus lá atrás está em Jesus que nós temos. Então, vamos dizer assim, é como se, né, para nós tem validade, mas para os judeus, para eles, olha, era uma questão de realmente aceitar Jesus versus o judaísmo. Mas nós não temos esse problema. Não temos problema. Nós nem somos judeus, nunca nem fomos judeus. Né? Vamos dizer assim. Agora, pode ser que se aplique aos judeus de hoje. De acordo com Romanos capítulo 11, eu entendo, como muita gente entende, que há uma profecia lá que vai deixar bem claro que um dia vai cair a ficha em Israel e eles vão, de fato, como uma nação... Bem, isso aí não existe como uma nação, mas o judaísmo vai finalmente aceitar o cristianismo, vamos dizer assim. Não quer dizer que todo mundo vai ser fiel a Cristo, mas de uma maneira... Porque hoje em dia, o judaísmo é contrário ao cristianismo, não aceita Jesus Cristo, né? Como Salvador, etc. Mesmo hoje em dia, 2000 anos depois de Cristo. Né? Mesmo embora muitos judeus já se converteram, e até mesmo no primeiro século, todos os primeiros cristãos eram judeus, né? Judeus. Lá no capítulo 21, parece, de Atos, diz que dezenas de milhares de judeus lá em Jerusalém eram crentes, ou seja, cristãos. Paulo era fariseu, para começar. Tinha sido fariseu, né? E assim por diante. Muito bem. Tá, isso aí tem muito lá no livro de Romanos. Obrigada, senhor. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ok. É como assim, o sangue de Jesus nos purificou de nossos pecados. Então, nós podemos estar na presença de Deus porque estamos sem pecado. O sumo sacerdote,
entrava uma vez por ano para oferecer sangue, né? Sangue, sacrifício, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Assim ele podia chegar no santíssimo lugar onde Deus estaria, né? É o Santo dos Santos, por causa daquele sacrifício. Agora, nós, através do sacrifício de Cristo, podemos entrar no santíssimo lugar, na presença de Deus. Ok? Vocês lembram que quando Jesus estava sendo crucificado, o véu se rasgou, né? De cima e abaixo, certo? Ou seja, a abertura para a presença de Deus foi feita ou foi estabelecida por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Né? Muito bem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, já expliquei isso, né? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o sacerdote é Jesus, né? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Bem, em outras palavras, nós fomos batizados, pecados foram perdoados, certo? E nós temos um sacerdote, certo? Quer dizer, o sacerdote, o que o sacerdote fazia, o principal trabalho do sacerdote, certo? Era, vamos dizer assim, para começar, ele era o chefe do sistema religioso, certo? Ele era o símbolo, ele era vamos dizer assim, o representante de Deus, né? Mas eu digo, no caso do sistema religioso levítico, ele era o símbolo, vamos dizer assim, certo? Inclusive, ele era aquele que chegava no Santíssimo Lugar. O principal trabalho dele, a meu modo de ver, era exatamente o fato que ele fazia sacrifício uma vez por ano pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas, mesmo assim, os sacerdotes faziam sacrifícios diários, certo? Até mesmo pelos pecados, né? Do povo. Pecado disso, tantos animais, esse tipo de coisa, certo? Mas ele entrava, ele era o sumo sacerdote, ele era o único que entrava na presença de Deus. E uma vez só, por ano. Ok? Noêmio, só para curiosidade, então, esses sumos sacerdotes, eles eram nomeados por quem? Então, já que ele era o único que poderia entrar na presença de Deus e que Deus permitiria, ele era nomeado por quem? Pelo próprio Deus ou alguém nomeava? Porque não era qualquer um que entrava, né? A tribo levita, a tribo de Levi, foi constituída por Deus, a tribo religiosa, certo? De Israel. Você lembra que eram 12 filhos, né? 12 filhos de Jacó, certo? Que passou a ser chamado de Israel, né? 12 filhos. Quando José, que era um deles, se eu não me lembro, José era o penúltimo, né? Mas não faz diferença, não. Eu estou tentando, mas não faz diferença. José era um dos 12. Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos, né, lá para aquela caravana lá, e ele acabou indo para o Egito, né? E virou lá o grande
a mão direita, braço direito de Faraó. Ok, muito bem. Ele casou com uma egípcia, e eu também não lembro o nome dela. Alguém lembra o nome dela sem precisar de olhar, não? Azenate. Azenate, né? Obrigado. Azenate. Ok. Eu lembro, em termos de esposa, eu lembro muito da esposa, das duas de Abraão, né? Sara e Quetura. Agora, Azenate, eu lembro também Zípora, né? Zípora. Quem era Zípora? Esposa de Moisés. Esposa de Moisés, exatamente. Ok, muito bem. José, lá no Egito, casou. E teve 2 filhos. 2 filhos. Olha, eu tinha muita dificuldade, já contei essa história e conto toda vez que eu vou falar desses 2. Eu tinha muita dificuldade em lembrar o nome deles. Mas aí eu lembrei. O meu nome não começa com E? Sim. Então, um deles se chamava-se Efraim, começa com E. A Mali não começa com M? O outro chamava-se Manassés. Então, ficou fácil de eu lembrar o Efraim e o Manassés. Rapidinho. Você tem que contextualizar para não esquecer, viu? Se você não contextualizar, você esquece. Agora, o que acontece é o seguinte. Jacó adotou Manassés e Efraim como filhos, no lugar de José. Então, Jacó passou a ter quantos filhos? 14. Não. Tinha 12, adotou 2, 14. Mas Não. só que José sai fora da lista da herança. Não. 15. Não, peraí. Você está certo, mas peraí. Você está certo, mas pensa do outro jeito. 13. 13. Porque ele é como Tirou se José. os 2 substituíssem O José. Entendeu, Zé Carlos? Peraí, ô Zé Carlos. Oi? Entendeu? Os Entendi. 2 substituíram José, então José. eram 13. Certo. Muito bem. Fala aí, ô Metanoia. Não entendi nada. Não escutei nada. Essa sua contagem aí de 13, ela só serve para distribuição de terra, porque numericamente falando, se ele adotou 2, sobe para 14. Agora, na distribuição de terra, aí faz sentido o que você está dizendo, entendeu? Peraí, deixa eu chegar lá. Quando, no Êxodo, no Êxodo, Deus escolheu uma tribo para ser a tribo religiosa da nação, que é a tribo de Levi. E essa tribo cuidaria de toda a religiosidade. Quando entraram na Terra Prometida, a terra foi dividida em 12 porções, Levi ficou fora. A tribo de Levi ficou fora. Eles receberiam os dízimos, etc., das outras 12 tribos. Essa tribo de Levi cuidaria da religiosidade da nação. E nessa tribo de Levi, tinha 3 irmãos que fizeram parte da saída do Egito. 3 irmãos. 2 irmãos e uma irmã. Moisés, Arão e Miriam. Ok. Arão foi constituído por Deus como o sacerdote, sumo sacerdote. E daí adiante, os sumos sacerdotes eram para ser filhos, o filho mais velho do sumo sacerdote. Morria o sumo sacerdote, o filho mais velho dele ficaria sumo sacerdote. E o filho mais velho, o neto mais velho do primeiro sacerdote, sumo sacerdote, ficaria sumo sacerdote na morte do filho, e assim por diante. Vamos dizer assim, ia passando
descendentes de Arão. Sempre primogênito, né? De Arão. Eles eram descendentes de Arão, certo? Os sumos sacerdotes. Todos os sacerdotes todos eram descendentes de Arão. Todos os sacerdotes, inclusive os sumos sacerdotes. Agora, toda a religiosidade da nação era feita pelos levitas, dos quais tinham os sacerdotes, né? E os sumos sacerdotes. Fala aí, alguém. Metanoia. Hélio, tem uma pergunta. Eu ainda não consegui entender. É porque eu ouvi falar que para ser sumo sacerdote, para ser o sumo sacerdote, essa pessoa era escolhida anualmente, não era um cargo vitalício. Cada ano, né, acho que tinha eles lançavam sorte para ver quem seria o sumo sacerdote daquele ano. Ou era vitalício. Eu nunca li isso aí, não. Pode ser que mais adiante houvesse uma deturpação. Pode ser, mas eu nunca ouvi isso aí, não. Os sacerdotes eram para ser descendentes de Arão. Tá, isso eu sei, mas eu tô querendo saber a questão do sumo sacerdote. Era o primogênito que assumiria essa responsabilidade até a morte, ou um dentre os sacerdotes era escolhido por ano? É uma pergunta. Olha, pelo que eu sei, eu posso estar enganado, mas porque eu não entro muito nesses detalhes lá do Velho Testamento, mas pelo que eu sei, era vitalício. É porque eu ouvia um evangelista falar que essa escolha era feita anualmente, entendeu como é que é? Aí ficou a dúvida quando você me apresentou um outro pensamento. Mas obrigado. Agora eu te digo uma coisa, o nosso sumo sacerdote é vitalício. Zacarias foi sumo sacerdote, o pai de João? Não, sumo sacerdote não, ele foi sacerdote. Ah, tá, porque fala que ele volta para casa, né? Sim, não, ele é sacerdote, não sumo sacerdote. Agora, novamente, Metanoia, novamente, o nosso sumo sacerdote é vitalício. Não. Isso eu sei, eu só queria esclarecer a dúvida. O nosso sumo sacerdote é Cristo, né? E ele é para sempre nosso sumo sacerdote. Eu sei que você sabe disso, mas a aplicação para nós, importante, é que nós temos um sumo sacerdote para sempre, né? Oi. Tira uma dúvida minha. O sacerdote que fazia o sacrifício era só no templo, em Jerusalém? Sim, sim. O sumo sacerdote, essa oferta, sim. Aliás, os sacrifícios, pelo que eu lembro, como eu falei, eu não sou muito detalhista lá no Velho, mas pelo que eu me lembro, os sacrifícios eram todos feitos no templo. Todos. Não era... E o sumo sacerdote... Por exemplo, eles se reuniam ali uma vez por ano, né? Não. Espera aí. Os sacrifícios eram feitos todos os dias. Sim, não, tudo bem. O sumo sacerdote entrava uma vez só. No Santíssimo Lugar. Certo. Não era no... Fala. Eu queria saber, no sentido, sem ser Jerusalém, a gente vê vários lugares que tinham sinagoga. Nessa sinagoga não era sacerdote, era só como se fosse um representante. Não, sacerdotes tinham na nação inteira, mas os sacrifícios eram feitos Somente no templo, pelo que eu lembro, pelo que eu sei. Então, não, é isso que eu queria tirar minha dúvida, porque antigamente tinha muitos sacerdotes, hoje nós temos só um. Sim.
O sacerdote, nas sinagogas, pelo que eu lembro, pelo que eu sei, pelo que eu Era lembro, só um posso estar representante, enganado, né? posso estar enganado, nas sinagogas não eram feitos sacrifícios de jeito nenhum. Não era, mas não, eu queria saber se eles eram reconhecidos como sacerdote ou se era só um representante. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão. Não, porque a gente vê a deturpação que o senhor falou, eu achava que algumas vezes era um desses, né? Talvez nas sinagogas haveria... Pode haver deturpação. Pode ter havido deturpação, sim, mas, na verdade, supostamente, os sacerdotes eram todos descendentes de Arão. Sim. E o sumo sacerdote, naturalmente, era também de Arão. Muito bem, versículo, onde é que nós estamos? Versículo 19? Nós já falamos isso. Ok. Versículo 20. Então, devemos nos aproximar. Olha, eu entendo que nós devemos nos aproximar cada vez mais do trono da graça, porque nós estamos no Santíssimo Lugar. Nós estamos... Deixa eu mencionar, deixa eu falar. Nós não somos o tabernáculo de Deus. Ok. E Deus não está no tabernáculo. Ele não está no Santíssimo Lugar. Não é no tabernáculo. Então, nós estamos no tabernáculo, onde Deus está no Santíssimo Lugar, e nós temos toda a ousadia ou intrepidez para... Nós estamos no santuário, no tabernáculo. Consequentemente, nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus no seu trono, no Santíssimo Lugar. Porque nós estamos no tabernáculo. O Deus, né? Nós somos o tabernáculo de Deus. Então, nós devemos nos aproximar, porque quem é que se aproximava? Quem é que se aproximava de Deus? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Ok. Nós não somos sacerdotes? Nós não temos um sumo sacerdote? Onde é que o sumo sacerdote está? A destra de Deus. Então, nós temos toda a intrepidez e nós devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, do Santíssimo Lugar. Nós temos acesso, né? Temos acesso e nós devemos nos aproximar. Ô, Enio, Olha. o nosso sacerdote, ele não é vitalício, ele é eterno, não é? Mas isso que eu quis dizer com vitalício, porque o ponto lá é morria, não morria. Não, é eterno, é eterno, é eterno. É para sempre. Amém. Para sempre. Olha. Eu tenho uma pergunta. Essa ideia da intrepidez, ela está relacionada ao receio que o sumo sacerdote tinha da morte ao entrar no Santo dos Santos? Porque a intrepidez tem a ver com coragem, aqui a gente está na qualidade de filhos. É uma pergunta. Eu daria a minha opinião nisso, né? Porque, na verdade, o sumo sacerdote podia ter receio, mas o nosso sumo sacerdote é Jesus, ele não tem receio nenhum, é claro, e nós estamos nele. Então, o ponto aqui é, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. É o Santíssimo Lugar. Ok. Então, devemos nos aproximar de Deus. Aproximando com sincero coração, ou seja, para aproximar você precisa ter sincero coração, você precisa ter plena certeza de fé e o coração purificado de má consciência, certo? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência,
e lavado o corpo com água pura. Quer dizer, o corpo... isso aí também, o que quer dizer lavado o corpo com água pura? Nós sabemos que nós fomos batizados para começar, mas mesmo assim, é como se fosse assim, pelo fato que diz água pura, talvez possamos entender, certo? De que é um processo de purificação. É um processo de purificação. Nós nos tornamos cada vez mais puros, cada vez mais santos ou santificados, cada vez mais achegado ao trono da graça, cada vez nos... É como se fosse... É quase como se fosse assim, uma caminhada de aperfeiçoamento. Porque nós temos essa intrepidez em Cristo Jesus. E, novamente, lá no Velho Testamento, somente um entrava, que é o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas nós agora, todos nós somos, inclusive, sacerdotes, e podemos entrar, estamos no Santíssimo Lugar. Então, poderíamos adicionar na intrepidez, também temos confiança, vamos dizer assim, para entrar no Santo dos Santos. Sim. Temos toda a confiança, não é? Sim, com certeza. E olha o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, esse amor e essas boas obras aí tem tudo a ver com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Como eu falei, né? Vamos entender esse lavar o corpo com água pura, que não é somente o batismo, é a purificação constante. Então, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. É como se fosse, nós não somente chegamos, nos aproximamos, certo? Na presença de Deus, como nós devemos também motivar todos os irmãos a chegar cada vez mais à presença de Deus. Viu, Enio? A água pura, perdão dos pecados, né? Também, exatamente. Ó, estou vendo a dona Neide sentada lá agora. Agora ela tomou a posição dela lá, viu? Ainda bem, a senhora faz parte aí, viu? Tá bom. Então, de fato, você vê, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos o amor às boas obras. E olha só, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha, congregar, eu vejo o seguinte, congregar tem tudo a ver com... Alguém me fala uma palavra aí. Comunhão. Reunião. Mas não é o que eu quero escutar. Congregar tem tudo a ver com... Comunhão. Também, mas não é o que eu quero... Nota 8. Eu vou dar muito nota 8 aí, mas é difícil, vai ser difícil alguém ganhar o 10. Tem tudo a ver com amor. Congregar tem muito a ver com... Amor. É união. Ir à igreja. Nota 8. Nota 8. Família. Nota 8. Nota 8. Foi a boas obras. Nota 8. Considerar uns aos outros. Nota 8. Tá quente, hein? Nota 9. Edificar uns aos outros. Coração. Opa, nota 9,5 aí de uma mulher. Edificar uns aos outros. 9,5. Coragar uns aos outros. 8.
Acho que congregar. Como é que Oxente, vocês não estão com o versículo aí na frente de vocês, não? Estimularmos uns aos outros. Nota 10. Nota 10. Estimularmos uns aos outros. Você me deu ontem, eu acabei de falar isso antes desse rapaz aí. Estimular, não escutei a palavra estimular. Eu também não, dessa vez não. Desculpa aí, meu irmão, mas dessa vez. Não, estimular. Congregar tem tudo a ver com estimular. Congregar tem tudo a ver com estimular. Vou fazer uma CPI lá desse. Para ver se ele falou ou não. Tem investigação aí para saber quem foi que foi primeiro. Viu? Tem gente aí que pensa naquela famosa expressão daquele famoso filósofo: quem não cola não sai da escola. Aí depende da versão, né? Depende da versão, né? Depende da versão. Depende da versão. É verdade. Eu estou na RA. Olha, gente. Boa saída. Olha. A melhor coisa que você pode fazer na vida como cristão. Okay? Como cristão. A coisa mais abrangente que você pode fazer. Certo? Mais abrangente. Eu entendo que é se congregar. Se congregar. Mas congregar no contexto correto de congregação, de se congregar. Aí é uma outra lição, leva pelo menos bem que uma meia hora para explicar, mas o congregar não é somente ir lá bater cartão, não. Estimulando uns aos outros. Entendeu? Tem tudo a ver com estimular uns aos outros. Se você pensar no que a gente faz quando se congrega, se você vê as escrituras tendo a ver com congregar, tem tudo a ver com estimular uns aos outros. Ao amor e às boas obras. Que tem tudo a ver com se aproximar. Tem tudo a ver com se aproximar. O cristão que se congrega dentro do contexto correto de se congregar, ele não somente está se aproximando mais de Deus, como está levando outros a se aproximarem mais de Deus. Pipoca? Ó, pipoca! Canoia, desliga o seu microfone. Obrigado. Ok. Nós vamos, a menos que vocês tenham alguma pergunta, vamos parar por aqui, porque semana que vem, amanhã, né? Amanhã, seu Amanhã a gente a gente volta nesse texto aqui, e aí a gente, então, termina, se Deus quiser, pelo menos o capítulo 10, porque esse capítulo aqui é muito profundo, né? De fato, e a gente pode conversar um pouco mais de congregar, né? Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Olha, eles estavam meio vagarosos, nós sabemos disso, por uma razão ou outra, já falamos sobre isso, certo? E esse não congregar fazia parte dessa vagarosidade deles, a meu modo de ver. Pode verificar que o irmão que se congrega, deixa de se congregar, ele é meio vagaroso. E se ele não congregar, ele pode realmente se afastar por completo. E se ele é meio... um dia sim, um dia não, ele congrega, um domingo sim, um dia não, ele é bem vagaroso. Pode ver que os mais fiéis são aqueles que mais congregam. Será que eles se congregam porque eles são mais fiéis? Ou eles são mais fiéis porque eles se congregam? Isso aí nós podemos responder amanhã. São inteligentes, né, seu Enio? São sabidinhos. Sabidinho, igual o senhor. Sabidinhos. Oi. Crédito. Isso aqui é uma sugestão ou é um mandamento do escritor? Olha, aí é outra pergunta que me levaria bem que uma meia hora para responder,
Mas, a meu modo de ver, não é mandamento, é instrução. A meu modo de ver, na lei de Cristo não há mandamentos, há instruções. Aí, como eu falei, agora isso aí vai complicar, mas levaria tempo para explicar. Mandamentos, a meu modo de ver, estão na lei de Moisés. Na lei de Cristo, nós temos instruções. Concordo. Okay. Alguma pergunta aí final, algum comentário final aí? Assim, eu nunca tinha olhado por esse lado, realmente, que na lei de Cristo há instruções, realmente, né? Mandamentos no Velho Testamento. Concordo mesmo, realmente. Sim. Assim vejo eu, assim eu vejo. Na lei de Cristo... Como diz o senhor, faz sentido. Eu entendo assim. Né? Mais alguém? Parece que o Metanoia aí levantou a mão de novo. Não escutei nada. O áudio, Márcio. Você disse que na lei de Cristo não existe mandamento, mas tem um mandamento que o próprio apóstolo João vai repetir, né? Um novo mandamento vos dou. Mas não é um que é o amor, exatamente, que é o amor. Ok. Novamente, eu entendo que mandamentos são as leis no Velho Testamento. No Novo Testamento, mesmo usando a palavra mandamento, é uma instrução. Tem que meditar nisso aí. Porque se fosse lei, meu amigo, você está condenado igual estava condenado no Velho Testamento. Na lei de Cristo não há leis, há instruções, mandamento no sentido de instruções, a meu modo de ver. Assim entendo eu. Vai ser uma boa colocação amanhã, porque também a grande comissão dá uma... Gera dúvida também, né? No Mateus 28, né? Ide, né? Não é um mandamento, é uma instrução, né? Também vai dar muita coisa para conversar amanhã, realmente. Vai começar quente amanhã, viu? Ixi, amanhã acho que eu vou tirar, eu vou precisar viajar amanhã. Tira férias. Tá bom, amanhã a gente conversa, então. Mais alguma coisa final aí? Largou a bomba para amanhã, hein? Largou a bomba. Hã? Largou a bomba para amanhã, hein? Ih, rapaz, eu vou te contar. Eu sabia que ia cutucar onça com vara curta, viu? Ok, mais alguém aí? Família Santos? Enio, mas me diga uma coisa, Jesus usou a palavra, né? Mas só que ele ainda estava na lei. Sim. Aí como é que ele ia usar instruções se estava vigorando a lei? Manhã. Tá certo, concordo. Atos dos Apóstolos. Eita, que amanhã tem pano para manga, viu? Então, chega cedo. Ixi, rapaz, amanhã vamos ver, viu? Capaz de eu ficar... Eu tenho a impressão que amanhã não vai dar para dar aula, viu? Mais alguma pergunta ou comentário aí? A gente amanhã, Mais alguma pergunta ou comentário? Olha, eu já apanhei bastante com esse negócio de mandamento, viu? Então, a gente vai ter que resolver isso amanhã, sabe por quê, Enio? Porque o próprio Senhor deixou isso claro, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Aí você diz o seguinte, mas na lei, quando nós não cumprimos o mandamento, nós morríamos. Aqui, no Novo Testamento, quando a gente não cumpre o Novo Testamento, a gente entra nesse contexto de Hebreus. A gente vai ser sempre menino. Entendeu, Enio? Manhã. Mais alguém? Até amanhã vocês já refrescaram a cuca, já.